Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar uma sequência de 4 vídeos, onde eu falarei da criação do modelo conceitual. Aí, em inglês, ele é o Activity Cycle Diagram, ou simplesmente ACD. O modelo conceitual ele é importante porque ele é uma transformação do modelo abstrato que está na sua cabeça para uma forma onde ela é tangível e você possa usar para comunicação. Então, basicamente, a criação do modelo conceitual ele é um desenho que a gente vai fazer. Eu vou passar uns 2 vídeos fazendo um pouquinho a base teórica disso, e depois no terceiro e quarto vídeo, onde a gente vai construir um modelo mesmo, certo? Então, 4 vídeos, criação do modelo conceitual, continuação da disciplina de simulação de eventos discretos. Bora lá! Então fica aqui meu agradecimento aos professores Leonardo Schwiff e Afonso Medina, meus amigos, por disponibilizarem esses slides. Este livro, o professor Leonardo e o professor Medina, eles disponibilizam neste link aqui, limpub.com/msed, modelagem e simulação de eventos discretos. E a grande novidade aqui é que você decide quanto que você quer e pode pagar. O preço está entre 0, ou seja, de graça, e $20. Tá? Então, se você quiser ter acesso ao livro, clica lá, você faz uma contribuição para os autores, né, na medida das suas possibilidades. Achei bem legal essa ideia, né, e disponibilizo o livro para todo mundo. Então vamos lá. Aqui temos o nosso processo de simulação. Tá? Eu já falei numa aula passada, na primeira aula, que a gente começa com um problema no mundo real, daí a gente transforma esse problema num modelo abstrato, que é algo que só ocorre na nossa cabeça, e depois a gente transforma esse modelo abstrato, a gente oficializa ele num modelo conceitual, que é algo que eu consigo colocar num papel. E esse modelo conceitual ele serve para a gente trabalhar com a criação do modelo computacional, ele vai ser a base disso, a gente vai poder comunicar, conversar com a equipe, etc. e tal. Por quê? Porque a gente tem algo físico, ele deixou de ser abstrato. E é sobre esse ponto que a gente vai conversar hoje, sobre a criação do modelo conceitual. Tá? Depois, nas próximas aulas, a gente vai falar do modelo computacional, operacional e resultados. Mas isso aí fica para as próximas aulas. Então, por que eu uso a modelagem conceitual? Na verdade, gente, a modelagem conceitual, a gente vai ver mais pra frente, ele é um desenho. Tá? A gente vai fazer um desenho. E vocês vão ter que me entregar um desenho como tarefa dessa disciplina. Para facilitar o entendimento, para facilitar a criação do modelo computacional, a gente consegue se basear nisso. Melhora a validação, eu posso usar isso como um meio de comunicação com a equipe, né, para alinhar as expectativas de todos dentro da equipe, que nós estejamos modelando a mesma coisa, certo? Então ele é muito útil aqui. O que acontece na prática? Né? A gente pula essa fase. Tá? A gente pula essa fase de modelo conceitual, a gente parte da fase do modelo abstrato direto para o computacional. Assim, se você está fazendo o teu modelo sozinho, isso tem implicações menores, né? Mas se você está fazendo o teu modelo em equipe, você tem que pensar que cada membro da equipe que viu o processo, ele tem um modelo conceitual na cabeça. Então, de uma certa forma, você tem que alinhar esses modelos conceituais, os modelos abstratos, e transformar isso num único modelo conceitual. Né? Então, ele é algo assim necessário. Tá? Por quê? Porque eu já acabei de falar, ele facilita a comunicação, a gente alinha as expectativas, né? Eu tenho menos retrabalho, por quê? Porque eu sei o que eu tô programando, certo? Então a gente faz isso para facilitar todo o processo daqui em diante. Tá? Então, qual a técnica que a gente vai usar para criar esses modelos conceituais? É o Activity Cycle Diagram. O Activity Cycle Diagram ele é baseado numa ideia de Tocher, né, que chama engrenagens estocásticas. Ele é muito simples, ele é constituído só de dois símbolos a gente consegue modelar tudo, né, e ele indica assim muito claramente todas as interações entre tudo que tem no modelo. Tá? Ele é fácil de entender e de utilizar. Então vamos lá. Quais são os dois símbolos? Fila e atividade. Repare o seguinte, a fila ela tem uma seta entrando, uma bolinha e uma seta saindo. A atividade, uma seta entrando, uma caixinha e uma seta saindo. Tá?
Agora eu vou passar algumas definições para vocês, para a gente fazer essa modelagem. Então, são dois símbolos, fila e atividade, passivo e ativo. Quando eu falo entidade, tá, ele é um componente do modelo, essa aqui é a versão formal, né, componente do modelo, qualquer componente do modelo que retém sua identidade ao longo do tempo. Tá? Eu falo para os meus alunos, a entidade é o carinha que passeia pelo sistema. Por exemplo, se eu tenho uma fila de banco, quem que passeia pelo sistema? É o cliente. O cliente chega, o cliente espera, o cliente é atendido, o cliente vai embora. Certo? Então esse carinha que passeia pelo sistema, ele é o cliente. Repare que ele mantém a identidade de cliente ao longo do tempo, né? Mas ele passa a ser de um cliente com uma conta não paga, para um cliente com uma conta paga, ou seja, ele muda o seu estado, mas a identidade de cliente ele mantém. Outro conceito fundamental antes da gente começar o nosso OCD, fila. Fila é o elemento passivo, ou seja, nada acontece na fila, a gente só espera. Tá? E é necessário a gente ter uma fila para cada tipo de entidade. Certo? Então, se eu tenho dois tipos de cliente, eu quero um cliente A, B, C, D, eu tenho filas diferentes. Tá? Isso ocorre quando a gente tem um exemplo que a gente vai modelar um hospital, a gente tem pacientes com níveis de prioridade diferentes. Então, a gente faz isso daí. Então, a fila é o passivo. E o elemento ativo, ele é a atividade, ele é a caixinha. Tá? Ele é esse retângulo aqui, ele é o elemento ativo, é uma atividade. Vocês vão ver que isso aí tem uma ligação muito forte com os conceitos do Simulate. Quem já começou a mexer com o Simulate consegue identificar isso. Tá? Então, a atividade é o elemento ativo do nosso ACD. Tá? E ali dentro da atividade eu posso cooperar. Posso colocar diversas entidades cooperando. A gente vai ver isso aí de uma forma bem clara. Tá? Então, na atividade, a entidade pode mudar o seu estado. Por exemplo, eu tenho uma fila, a nossa caixa de banco. O cliente chega, está na fila. Ali ele é um cliente com dinheiro no bolso e uma conta a pagar. Depois que ele passa pelo caixa, né, ele continua sendo um cliente, mas com menos dinheiro no bolso e uma conta paga. Ou seja, o estado dele mudou, mas a identidade é a mesma, certo? Recapitulando, ACD, eu tenho dois símbolos, uma fila e uma atividade. E eu tenho três conceitos básicos, entidade, fila e atividade, certo? A fila é representada pela essa setinha chegando, uma bolinha, setinha saindo, e a atividade, uma setinha chegando, um retângulo e uma setinha saindo. Agradeço vocês e até o próximo vídeo.